Boa tarde a todos. Reiniciemos o nosso encontro online para nossa constante preparação no ministério da Eucaristia para levar a comunhão, sobretudo para os enfermos. Diante de Jesus sacramentado, cujo sacrário está aqui, atrás de mim, nós apresentamos a Jesus as nossas súplicas. Senhor Jesus, misericordioso, vieste sobretudo para os mais necessitados. E mais necessitados, pecadores, todos em primeiro lugar, mas aqueles que padecem nas circunstâncias diferentes desta vida, na enfermidade, como é o motivo do nosso serviço. Senhor, concede que todos aqueles que foram chamados a servir a Deus, levando Jesus sacramentado aos enfermos, o façam com tamanha fidelidade, com desejo de cumprir a vontade de Deus na vida, para que assim seja o nome de Cristo glorificado e nós todos encontremos salvação e vida eterna. Iniciemos apresentando a nossa palavra de Deus, que motivará a reflexão. A palavra é do Evangelho de Marcos, Jesus e a mulher cananeia. O Evangelho é de Marcos, capítulo 7, versículo de 24 a 30. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu aos seus pés. Essa mulher era pagã, de origem sírio-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: por causa dessa palavra, vai-te que saiu o demônio da tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vemos bem que o Senhor deseja levar aos enfermos a cura das enfermidades. Ele mesmo garante à mulher: vai, tua filha está curada. Mas não é só esse trecho. Não é Jesus que se identifica com os enfermos? Estive doente e me visitastes. Com quanta razão esta palavra é a palavra dos ministros e ministras da palavra, da pastoral da saúde. Estive enfermo, viestes a mim. Não é lícito que recebamos o ministério e não visitemos os enfermos. Estamos em tempo de pandemia. Temos que nos resguardar e resguardar os enfermos. Mas nada justifica que não visitemos. Porque existe máscara, existe álcool gel e um certo distanciamento que podemos manter. Mas não deixemos de levar a Eucaristia para quem está necessitado da presença de Nosso Senhor. Crer na Eucaristia é crer desta maneira para nós que temos o ministério. Pensemos bem, se eu, por causa da pandemia, deixasse de celebrar a Eucaristia, seria omisso gravemente. Não posso deixar de celebrar. E de convidar as pessoas para que de alguma maneira participem, se não presencialmente, pelo menos virtualmente. Mas nós podemos levar a Eucaristia para os enfermos. Não é justo que nós achemos
que a proposta do cuidado com a pandemia seja justificativa para que não visitemos quem necessita. E os enfermos necessitam da Eucaristia. Creiamos e levemos a Eucaristia para os enfermos. E sejamos nós a dizer: por causa da tua fé, recebestes a cura. Por causa da fé dos enfermos que necessitam, nós vamos até eles, para levar Jesus eucarístico, alimento, remédio, renovação da esperança e salvação e vida eterna. Que o Senhor Jesus, que sempre amou os enfermos, nos ensine a amar sempre também, conforme a palavra de Deus nos tem ensinado constantemente. Que o Senhor nos ensine a visitar na caridade. Cremos em Deus, mas a caridade é maior do que a fé. E a nossa caridade é levar Jesus sacramentado para quem necessita da Eucaristia. Que Deus abençoe ministros e ministras, que sejam fiéis e que sempre manifeste esse testemunho. Não abandonamos jamais os que estão doentes. Amém. Boa tarde, gente querida. Hoje nós vamos fazer o segundo vídeo da Pastoral da Saúde, tá? Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo é o dia da Irmã Dulce. E a Irmã Dulce para nós é um exemplo perfeito do que a gente deve fazer, né? Do acolhimento, da coragem de sair de si, de conversar, de levar esperança e tudo isso. Hoje eu trouxe uma meditação muito legal que vem também daquele livrinho que eu estava falando para vocês, o livrinho de Como Visitar os Doentes, um livrinho muito bom. E ele fala assim que Jesus tem como característica marcante dele a atenção preferencial pelos doentes e marginalizados. Ele atendia, acolhia, amava qualquer um que procurasse ele, e totalmente de graça. Ele não pedia que seguisse, ele não pedia que pagasse, ele não pedia nada para quem ele atendia, para quem ele acolhia. Simplesmente ele amava, né? E como seguidores de Jesus, nós devemos também nos dedicar a esses que precisam de ajuda, de visita e de apoio, totalmente de graça, porque como está escrito, de graça recebeste, de graça dai. Lá em Mateus 10, versículos 7 e 8. De graça recebestes, de graça dai. Aliás, como diz também a palavra, que eu não lembro qual o versículo agora, eu vou perguntar para o Padre Miguel, nós somos devedores do amor fraterno. Nós temos que nos considerar devedores dos nossos irmãos em amor fraterno. Então a gente vai atrás deles, a gente vai até eles para levar a alegria da fé, para levar o acolhimento e o amor, porque nós devemos isso a eles. Por que nós devemos isso a eles? Porque Jesus é o nosso, ele pagou com o sangue dele tudo isso. Nós somos devedores, né? Jesus era movido pelo seu amor profundo, por sua paixão libertadora, para arrancar os doentes do poder do mal. E aqui uma coisa muito interessante, Jesus não fica dando conselhos ou lição de moral para os doentes, né, e para aqueles que vão procurar ele. Não visita por obrigação, mas porque ama. Jesus não fica dando conselhos nem lições de moral. Ah, mas você não pode fazer isso, não. Você tem que se dar bem com todo mundo. Não, perdoa. Porque olha, eu tive um problema com a minha nora e eu perdoei ela e tudo virou as mil maravilhas. Nós não estamos lá para ficar dando conselho, lição de moral, ensinando a viver. Nós estamos lá para ouvir, acolher, amar. Se a gente precisar dar um conselho, a gente vai dar um conselho, mas não estamos lá para isso. Estamos lá para visitar aquele doente. Estando juntos, Jesus liberta-os da solidão, do isolamento e os contagia com sua fé e confiança, dando-lhes uma nova esperança, escutando e entendendo esse doente. Olha o que é a nossa visita. Pastoral da Saúde é exatamente para isso. É para libertar o doente e o sozinho da solidão. Estamos lá para libertá-lo dessa solidão. Falar para ele que ele é dono da vida dele, que Jesus está sempre presente e que se ele precisar, ele pode contar conosco.
né? Do isolamento. Gente, mas eu não posso visitar, Regina, eu sou de risco, eu não posso fazer nada. Tá, você não pode ir até a casa dele, mas você pode ligar para ele, você pode escrever uma carta para esse doente, que ele vai amar receber uma carta sua. E quem é de nós que não pode escrever uma carta ou ligar para alguém, para dar esperança, para mostrar que se preocupa, para mostrar que está amando ainda essa pessoa e que não se esqueceu dela, apesar do isolamento? Não é verdade? O isolamento, ele só deixa os corpos longe. A cabeça e o coração não precisa estar longe. Então nós podemos fazer muita bondade ainda, isolados, cada um na sua casa. Jesus liberta os doentes da passividade e da inibição. Leva eles a uma vida com intensidade, com brilho nos olhos, tirando-os da situação de vítima. Que interessante, né? O Padre Miguel conta de uma santa, que eu não vou lembrar o nome dela, acho que é Ana não lembro agora, eu vou perguntar para ele também, tá, gente? Que ela era menina e lavava roupa com a mãe dela. E ela caiu numa tina de soda. E a partir desse dia, ela não saía mais da cama, porque naquela época não tinha o que fazer, né? Ela ficou inválida de cama e ela começou a rezar pelas pessoas. As pessoas vinham visitar ela e ela rezava para as pessoas. Aí ela começou a fazer crochê e ajudar as pessoas que precisavam de roupa, de ajuda, de um conselho, de uma palavra, de uma oração. E enfim, essa moça, ela dependia sim da mãe, mas ela não era vítima da vida. Ela era uma agente transformadora de todas aquelas pessoas que se chegavam a ela. É isso que nós temos que plantar no coração dos nossos doentinhos. Eles não são vítimas da vida. Eles são pessoas que podem mudar e transformar o mundo a partir do leito deles, com a oração, com a fé deles, com a entrega de vida por aqueles que estão ali. Quanta coisa nós podemos plantar nessas pessoas, não é? Coisas que nós precisamos plantar primeiro no nosso coração para que saiam pela nossa vida, através da nossa boca, dos nossos atos, da nossa delicadeza com a outra pessoa, do nosso acolhimento, mas coisas que devem ser exteriorizadas, né? Por quê? Porque aquele que acredita fala, aquele que acredita vive, aquele que acredita faz diferença. Nós, graças a Deus, temos um Senhor maravilhoso que vem através de nós fazer maravilhas na vida do irmão. Sejamos instrumentos desse nosso Senhor. Amém? Muito obrigada, queridos.